Então, vamos falar de mais um lema, que é o Viva e Deixe Viver, entendendo que a gente está falando dos lemas da recuperação e que esses lemas são necessários, são importantes pelo fato de que muitas vezes a gente não está vivendo de uma forma adequada cada 24 horas do nosso dia a dia, né? E que quando alguém chega num programa de recuperação física, mental, espiritual, como eu venho falando, essa pessoa chega porque ela está em sofrimento. E ela está cansada de viver dentro de uma maneira na qual ela só vinha encontrando desconforto, dor, dentro de todos os áreas, né? Ela está sofrendo emocionalmente, ela está sofrendo fisicamente, ela está sofrendo espiritualmente. Aí, dentro desse lema, Vive e Deixe Viver, percebam como que pessoas que querem controlar os outros sofrem com uma tensão constante, com enrijecimento muscular, né? Muito grande, né? E fica claro para quem convive com ela e para ela mesma que ela precisa de uma nova maneira, de novos princípios, de novos valores, né? Ela precisa encontrar uma nova maneira de viver para sofrer menos, até porque essas pessoas, nessa tentativa de controlar a situação, de controlar o outro, quem sofre mais é ela. Quem fica mais, muitas vezes, necessitando, né, de ajuda, de tratamento, é ela. Ela chega muitas vezes precisando, né, urgentemente de um processo, de um tratamento médico, psicoterápico, com medicação, porque ela precisa desfazer aquelas dores do corpo e da alma. Eu acho muito interessante que, se a gente for olhar, né, eu já vi diversos casos assim, que eu acompanhava, ou que eu vi na mídia, né, de pessoas que tinham essa tendência a controlar, que muitas vezes eram familiar de pessoas adoecidas, dependentes químicos, na maioria das vezes, e que os familiares vinham a fazer um quadro, a pessoa que é controladora, né? Quando eu falo familiar, é aquela pessoa que tem mais necessidade, que busca mais, né, por esse controle, e que vinham a desenvolver fibromialgia. Uma doença, né, de uma dor constante no corpo, né, que eu acredito muito que tem um fundo emocional muito forte, né? E aí, assim, dentro dessa questão do Viva e Deixe Viver, e dentro do que eu proponho aqui para vocês, que é falar numa visão da programação de 12 Passos, um programa, né, que a gente fala que é um programa de vida para uma nova vida, uma nova forma de viver aquela mesma vida, né? A gente entende que colocar esses lemas como uma diretriz, né, como uma nova maneira de viver, começar a viver uma nova vida dentro da mesma vida. A pessoa que vai viver dentro desses lemas, dessa programação, ela não vai ter que largar o filho, o marido, seja lá quem for, né? Porque ela está tentando viver de uma nova forma. O que vai acontecer é que, se ela quiser de verdade uma nova vida para ela e não para o outro, ela vai renascer através desses lemas. Ela vai encontrar, através desses lemas, uma nova vida dentro da mesma vida. Ela não precisa trocar de parente, ela não precisa trocar de casa, ela não precisa fazer nenhuma fuga geográfica. Ela só precisa entender e reformular a maneira dela de viver. E para começar falando, né, do Vive e Deixe Viver, a gente precisa entender qual é a diferença entre eu estabelecer limites, no sentido de que eu me importo com alguém, eu me importar com alguém, precisa ficar muito claro que é diferente de eu controlar alguém. Agora, esse limite é muito tênue, esse limite é muito difícil, num primeiro momento, de ser compreendido. Mas eu vou falar
e vou fazer um outro videozinho para a gente falar disso, porque senão eu não caminho no Vive e Deixe Viver, tá? Então, assim, o Vive e Deixe Viver é mais um dos lemas, talvez um dos mais difíceis quando nós estamos emocionalmente adoecidos. E assim, dizer que é difícil não quer dizer que seja impossível, né? Para quem tem um familiar que está doente, que usa droga, deve saber o quanto que é difícil mudar, o quanto que é difícil abrir mão das drogas, mas não é impossível, né? Então, assim, se não é impossível para eles largar a droga, se não é difícil para eles abandonar a droga, também não é difícil para a gente mudar um padrão de comportamento. Também não é difícil para a gente mudar uma conduta, né? E aí, assim, para começar a entrar em contato e a praticar o Vive e Deixe Viver, num primeiro momento, a gente tem que parar de focar nos outros e voltar o foco para nós mesmos. Ao invés da gente ficar pensando, né? Ele saiu, o que ele está fazendo? Que hora será que ele vai voltar? Será que ele vai usar? Será que ele não vai usar? Eu deixo de pensar dessa forma e vou tentar trabalhar. Ele saiu, o que eu estou sentindo? Como é que está sendo para mim estar aqui com a preocupação de que ele possa vir a usar alguma coisa? Como é que eu estou lidando com esse momento que eu poderia estar fazendo alguma coisa por mim? O que eu estou deixando de fazer por mim enquanto ele não se encontra em casa, né? O quanto que eu sou dominada por essas preocupações e deixo de fazer coisas prazerosas e satisfatórias para mim, ficando aprisionada pelo medo, pela angústia, Então, assim, é voltar a olhar para a própria vida. E as pessoas que são muito controladoras, muitas vezes elas não têm a prática de olhar para si mesmas. Ela não tem a prática de pensar e decidir o que é melhor para ela. Ela consegue pensar e decidir o que é melhor para o outro. E o que eu estou convidando vocês é para um exercício de parar para começar a pensar e olhar para você mesmo. Essa tendência que eu digo que é tão difícil, né, de olhar e controlar o comportamento do outro, ela é muito decorrente de medos neuróticos. Medos, vocês veem mães, né, que têm medos neuróticos desde pequena, controlando as crianças, que acaba que vão construindo, né, uma personalidade nessa criança extremamente imatura, uma personalidade insegura. A criança cresce insegura porque a mãe passa essa insegurança para a criança, né? Já no filho adulto, a mãe vai passar muita raiva, porque nenhum filho gosta de ser controlado, ninguém gosta de ser controlado, né? Então, assim, as pessoas ali não são inseguras, mas acabam se tornando, porque quem está ao redor vai passando constantemente o sentimento de que alguma coisa vai dar errado. Essa necessidade de controlar, e assim, queria muito que as pessoas aqui, que eu sei que é muita mãe me acompanhando, muita esposa e pessoas muito religiosas, né, que não entendem que essa necessidade de controlar é totalmente a ausência de confiança e de fé, que a gente vai falar no segundo e terceiro passo. Então, quem está em recuperação, quem tem um princípio espiritual, religioso, né? Caramba, eu estou o tempo inteiro tentando controlar o que ele está fazendo com a vida dele, né? As decisões. Cadê a minha fé? Cadê isso que eu digo que eu acredito, que eu entrego, que eu... Então, assim, fazer uma autoavaliação é muito importante. E a outro ponto que eu queria ressaltar é que esse lema também é muito favorável para a gente lidar com pessoas que nos incomodam, que nos enervam, sabe aquela coisa? Eu vou para o trabalho, eu não consigo sentar do lado daquela pessoa porque ele fica comendo batata frita o tempo inteiro, o barulho me incomoda. Viva e deixe viver. Nossa, eu não consigo ficar do lado daquela fulana, porque ela fica num sofrimento tentando controlar o namorado e você está tentando controlar ela. Viva e deixe viver. Quantas vezes a gente fica com muita raiva e muito desconfortável
porque alguém está fazendo alguma coisa que a gente não concorda. A gente precisa aprender a lidar com as diferenças. A gente precisa aprender a lidar com uma outra forma que o outro traz pra gente. E talvez a vida dele esteja funcionando. Consegue entender? Então, assim, trazer esse lema, né? O vive e deixe viver, é muito importante a gente lembrar que a gente precisa viver com mais altruísmo, com menos egoísmo. Deixar de focar só no nosso umbigo, achando que só a gente sabe a verdade, só a gente sabe quais são os melhores resultados, né? E assim, lembrar, né, que existe nos 12 passos a gente trabalha muito com algumas orações, uma delas é a oração de São Francisco de Assis, que diz assim, é preciso amar que ser amado, compreender que ser compreendido. Então, assim, no 11º passo vai falar muito disso. É preciso compreender mais do que ser compreendido, para que a gente possa viver melhor em comunidade, em sociedade. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E eu vou estar falando depois sobre a diferença entre controlar e se importar. Beijo grande!